Olá, turma, sejam bem-vindos a mais uma aula de História e nós iremos estudar sobre o governo geral. O governo geral foi um modelo administrativo que os portugueses implantaram no Brasil em 1548 por ordem do rei Dom João III. O novo modelo surgiu para substituir e complementar as capitanias hereditárias, um sistema que não trouxe o retorno esperado. Três fatores pesaram para que o rei de Portugal tomasse a decisão de implantar o governo geral. E são esses: o comércio de especiarias com a Índia dava sinais claros de enfraquecimento. Os portugueses estavam fracassando no objetivo de construir um império na região de Marrocos. Os espanhóis estavam extraindo grandes quantidades de metais preciosos de suas colônias. E, além de tudo isso, a questão do fracasso nas capitanias hereditárias. Portugal, então, optou pela centralização da administração colonial. Criou-se, então, um cargo que tinha como responsabilidade a administração de toda a colônia, o governador-geral. E as obrigações que esse governador-geral teria encontrava-se num documento da época chamado Regimento. Além do cargo de governador-geral, a coroa portuguesa também ordenou a criação de uma série de outros cargos para auxiliar os governadores gerais na tarefa de administrar a América Portuguesa. Os mais conhecidos eram os seguintes: ouvidor-mou, que era responsável pelos assuntos de natureza jurídica e pela aplicação das leis na colônia; provedor-mou, era responsável pelos assuntos financeiros, pelo controle do orçamento e pela arrecadação de impostos. E o capitão-mou era responsável pela defesa da colônia contra invasores estrangeiros e indígenas. O primeiro governador geral nomeado foi Tomé de Souza. E a primeira tarefa que Tomé de Souza recebeu seria promover a construção de uma capital para o Brasil. Essa cidade seria construída na Baía de Todos os Santos, em uma região estratégica escolhida pelo próprio governador-geral. Tomé de Souza chegou oficialmente ao Brasil em 1549 e a capital construída durante o seu governo recebeu o nome de Salvador. Junto de Tomé de Souza, também vieram ao Brasil os primeiros jesuítas, padres da Companhia de Jesus. Esses jesuítas eram liderados por Manuel da Nóbrega e tinham como objetivo catequizar os nativos e melhorar os costumes da colônia. Eles queriam obrigar os indígenas, os nativos, a se converterem e praticarem a religião católica, ou seja, o catolicismo. Durante o governo de Tomé de Souza, destacou-se também a criação do primeiro bispado do Brasil na cidade de Salvador. O governador-geral também deu incentivos para o desenvolvimento da pecuária na colônia e contribuiu para a construção de mais engenhos no Brasil. Após o governo de Tomé de Souza, houve mais dois governadores gerais: Duarte da Costa, 1553 a 1558, e Mendes Sá, 1558 a 1572. Duarte da Costa. O governo de Duarte da Costa
houve uma mudança na política de tratamento dos indígenas. Ou seja, ele permitiu que os colonos escravizassem todo e qualquer indígena. Mendes Sá. Mendes Sá foi o responsável por expulsar os franceses que invadiram a Baía da Guanabara e, como resultado dessa expulsão, foi fundada a cidade do Rio de Janeiro a fim de proteger a localidade de novas invasões. Graças a esse processo de expulsão dos franceses, surgiu então a cidade do Rio de Janeiro. Depois que Mendes Sá abandonou o cargo, a coroa portuguesa continuou notando inúmeras falhas na administração colonial. Por conta disso, a coroa ordenou a divisão da colônia em Governo do Norte, com capital em Salvador, e Governo do Sul, com capital no Rio de Janeiro. E enfim, chegamos ao final de mais uma aula. Espero que tenham gostado. Um abraço bem forte em cada um de vocês. Fiquem com Deus.